Então, mais uma vez, o tema da nossa mensagem é lute e vença o pecado. O nosso textual está em Romanos capítulo 7, versículos 18 até o 24. A você que começou a nos assistir agora pela internet, primeiramente queremos te agradecer. Estamos nesse momento numa live no Facebook e esse vídeo em breve ele estará subindo para o YouTube, no canal A Igreja Sem Paredes, com S no final. Eu sou o pastor Lori Tchaikovsky. Quero te pedir, você que está nos vendo pelo YouTube, para que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que esse canal, que é um canal missionário, possa atingir o maior número de pessoas possível. Passando então a leitura do texto bíblico, diz assim a palavra do Senhor, Romanos 7, a partir do versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse texto é um texto bastante conhecido de muitos irmãos, de muitos pregadores. E esse texto, ele traz algumas verdades que nós precisamos entendê-las. Por quê? Porque nós vivemos o Evangelho de Jesus Cristo com entendimento. A gente não vive uma fé fanática. Todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Não é assim. Nós precisamos entender. Então, quando a palavra de Deus nos exorta a amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, então nós precisamos entender. Eu já tenho compartilhado aqui com a igreja bastante coisa sobre o poder transformador de Deus, sobre o milagre, que é o maior milagre que Deus pode realizar no ser humano, que é o milagre da salvação. É o milagre pelo qual nós obtemos a vida eterna em Cristo Jesus. Se fala muito de Deus para um monte de coisas. Como eu dizia aos irmãos ainda há pouco, há muito desvio de finalidade na igreja. Então, muitas igrejas estão preocupadas em dar carro novo para os crentes, dar casa nova para os crentes e uma prosperidade meramente material, física, ao passo que o reino de Deus não é nada disso. Por isso Jesus nos exorta dizendo que nós devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E curiosamente, queridos, a questão do pecado, veja o tema da nossa mensagem: lute e vença o pecado. Você vai lutar, não é para ficar lutando,
lutando e nunca tem uma vitória? Não. A palavra de Deus nos diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E esse mais do que vencedores é exatamente no reino de Deus, é exatamente no mundo espiritual. E as pessoas trazem essa palavra mais do que vencedores somente para as coisas materiais, o que é um erro muito grave. Então, o que você tem de um modo geral, ou o que muitas igrejas, infelizmente, estão produzindo? Crentes carnais, crentes materialistas, crentes que vivem na prática do pecado e nem se importam com isso. E muitas lideranças também não, porque o dízimo, as ofertas são abastadas. Então, pouco importa o estado espiritual da ovelha. Amado, isso está errado, isso é pecado. E quem está conduzindo a sua igreja, a igreja de Jesus, nesses termos, olha, eu digo, se arrependa hoje e mude. Modifique a sua maneira de proceder. Jesus, ele fala de forma cabal: o meu reino não é deste mundo. E por que então que você está querendo induzir, criar na mente do cristão um reino meramente materialista? Não é assim que o Senhor nos ensina. E outra coisa, essa mesma desculpa de sempre, quando Paulo diz aqui no versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. E fica sempre a mesma desculpinha: irmão, a carne é fraca, por isso eu caí em pecado, não sei o que lá é fraco, e não sei, sempre se justificando para pecar cada vez mais. Uma igreja carnal, uma igreja pecadora, gente. E o sacrifício de Jesus, o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, a gente fica muito preocupado com doação de sangue, né? Sangue O positivo, negativo, A, B. E qual é o sangue de Jesus? Qual é a tipagem sanguínea de Jesus? O sangue de Jesus é sangue puro, é sangue sem pecado algum. Esse é o sangue que foi derramado por nós. Então as pessoas não passam adiante, fica nessa coisa: a carne é fraca, sempre com desculpa para pecar cada vez mais. E o pior, essas lideranças que induzem que a carne é fraca, é fato. Que nós vamos querer fazer o bem e o pecado que ainda está dentro da nossa natureza vai nos movimentar ao encontro do pecado, porque está na nossa natureza. Isso é um fato. Agora, Paulo também escreve que a carne milita contra o Espírito Santo, para que não façais o que quereis. Nós, crentes, cristãos verdadeiros, que entregamos a nossa vida a Jesus, reconhecendo nele, reconhecendo na pessoa de Jesus o nosso suficiente Salvador e Senhor, nós temos o Espírito Santo. Não há justificativa para continuarmos na prática do pecado. Os irmãos estão entendendo? Não há justificativa. É uma bengala maldita. Essa coisa de carne fraca, e vai ficar fraca até quando? Nós precisamos, irmãos, lutar. Lute e vença o pecado.
Essa mensagem é para você vencer o pecado. Não é para você ser controlado, dominado pelo pecado. Então, observe que no texto que nós lemos, Paulo ele começa escrevendo: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Realmente, se nós formos lá para o livro de Gálatas, no capítulo 5, e olharmos as obras da carne, nós vamos ver só coisas ruins. Ali não há uma única virtude, né? É divisão, é dissensão, é impureza. Então, na nossa carne, realmente, é isso que acaba ocorrendo. Por isso que essa coisa, entende, irmã, que se fala muito na internet de autoconhecimento, tem-se que se ter muito cuidado. Porque se você for somente no escopo meramente humano, carnal, e buscar o autoconhecimento, você não vai encontrar Deus dentro de você nunca, porque Ele não está. O que está dentro do homem natural é a marca, a mancha do pecado. E a mancha do pecado, ela aponta para orgias, para homicídios, bebedices, glutonarias, dissensões, heresias. Essa é a marca do pecado que está dentro do ser humano. Então, muito cuidado. Eu vejo inclusive youtubers que se dizem crentes e falam muito sobre autoconhecimento. Esse conhecimento que está sendo difundido na internet, biblicamente falando, é espúrio, é maldito, contraria a palavra de Deus. Cuidado com isso. E Paulo continua no versículo 19: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Por quê? Porque toda vez que nós deixamos nos guiar pelo homem natural, o homem corrompido, é isso que vai acontecer. A gente quer fazer o bem, mas a gente não consegue. Essa é a natureza do ser humano, gente. Tá? No versículo 20, ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Olha Paulo sinalizando, olha o perigo do autoconhecimento. O pecado que habita em mim. Pecado é rebeldia. Pecado é desobediência a Deus. E o primeiro pecado cometido por Adão, quando Adão desobedece a Deus ainda no paraíso. E esse pecado, então, ele vai corromper toda a natureza humana. Toda a natureza humana. Observe que depois de Adão, a humanidade ela vai crescer, mas vai chegar num momento lá no livro de Gênesis em que Deus observa o ser humano e constata que as obras dos seres humanos, a primeira linhagem, vamos dizer assim, da descendência de Adão, as obras dos seres humanos eram continuamente más. Eram obras perversas, pervertidas. E aí então, Deus separa Noé, sua família, a esposa de Noé, os seus 3 filhos, as suas noras, entram na arca, ao dilúvio, e depois a humanidade, ela vai recomeçar, vamos dizer assim, na sua proliferação. Vão nascendo pessoas e pessoas até nós chegarmos nos nossos dias. Só que Deus ama o ser humano. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus, então, Ele vai enviar de uma vez por todas
o único Cordeiro Santo e Imaculado, Jesus Cristo, seu Filho, para que, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, todos aqueles que passassem a crer no seu sacrifício tivessem o seu pecado perdoado, todos os seus pecados, inclusive esse herdado de Adão. E é aonde nós vamos chegar nos dias de hoje. E esse mesmo Jesus, como eu sempre faço questão de enfatizar, ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele é vivo. Então, o que acontece com a salvação, meus irmãos? O que acontece é que quando o ser humano ele passa a crer em Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, é pela fé, é pela graça de Deus, mediante a fé. Então, e ele se arrepende de todos os seus pecados, inclusive do original. Isso precisa ser ensinado à igreja, que é só um tal de levantar a mãozinha. Não é levantar a mãozinha, não. A pessoa precisa entender o que é o ato da salvação. O ato da salvação é pela graça, é mediante a fé, e exige de quem está sendo salvo arrependimento. É por isso que a Bíblia diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. É necessário o arrependimento, o arrependimento eficaz. Aí sim, a partir desse momento, essa pessoa, ela é lavada, remida pelo sangue de Jesus. Efésios 2:8 diz: a salvação é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo fazendo obras. Há religiões que ensinam isso, biblicamente falando, estão erradas. Você é salvo pela graça, mediante a sua fé no Senhor Jesus. Ah, pastor, entendi, então eu posso crer em Jesus, mas eu posso crer em outras divindades também, né? Em santos e tal. Não. A Bíblia diz: há único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, a fé é exclusiva no Senhor Jesus. É por isso que nós dizemos na igreja: crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por que suficiente? Porque toda suficiência está no Senhor. Jesus não precisa de bengala. Vou fazer uma fedinha ali também, tem uma simpatia boa. Acabou tudo. E aí, versículo 21 ao 23, Paulo diz: acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Amados, enquanto nós estivermos aqui, nessa vida, sempre haverá essa guerra, essa batalha. É uma batalha interna do homem espiritual, do novo homem, do homem que é nascido de Deus, por Deus e em Deus, e do velho homem. Então nós vamos, infelizmente, ter que conviver com isso aqui. E por isso, Paulo diz no versículo 24: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque realmente
Você quer fazer o bem, muitas vezes, você não quer falar determinada coisa, mas você fala. Você não quer fazer determinada coisa, mas você acaba fazendo. Agora, o que nós temos que fazer quando essas coisas acontecem? Quando nós pecamos? Nos arrependermos de imediato. Entendermos que aquilo é nocivo. E o arrependimento, irmãos, ele é suficiente para o perdão de Jesus Cristo, porque o sangue dele já foi derramado. Agora, é uma atitude constante do crente. Em vez de eu ficar aqui prometendo para vocês um monte de carro zero, um monte de troço material, cabe a mim, como pastor dessa igreja, ensinar essa verdade bíblica que é fundamental. Há muitos crentes, inclusive, que passam pelas águas batismais, mas nunca se converteram. Algumas lideranças veem uma família inteira, a família toda veio para Jesus. Às vezes vem 5, 6, 10 pessoas, até mais. Mas desses 8, 10, quantos realmente estão vindo para Jesus? Olha como o ensino da palavra de Deus é fundamental, irmãos. Essa guerra se trava todos os dias, com todos os crentes, em todos os lugares do planeta Terra. Dos mais antigos, mais experientes na fé, aos mais novos. E nós, como igreja, precisamos estar alertas, porque nem sempre nós estaremos agrupados, juntinhos, como os pintinhos de uma galinha, né? Há momentos em que os pintinhos estão todos eles debaixo das asas da galinha. A galinha abre as suas asas, faz aquela cara de mal assim, né? De má, a galinha má, para espantar os predadores, e coloca os pintinhos. Mas algumas vezes 1, 2 escapam, não estão ali naquele momento. E como é que esses pintinhos vão se valer diante de outros predadores? Isso acontece conosco. Muitas vezes Deus nos envia a outros lugares. A gente tem um convívio tão bom na nossa igreja, mas muitas vezes somos transferidos para uma questão de emprego, de profissão, ou até mesmo de chamado missionário de Deus, e você vai para um lugar distante, você vai batalhar sozinho. Como é que você vai fazer se você não tiver maturidade espiritual? Você vai cair na primeira tentação que houver, você vai cair. É isso que Deus quer para você, e é isso que você quer para você. Nós precisamos ser fortes, irmãos. Agora, para isso, a palavra de Deus, ela tem que estar pulsando dentro do nosso coração, junto com o nosso coração. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Há um outro texto, no capítulo anterior a esse que nós lemos, de Romanos 7, no capítulo 6, eu gostaria de compartilhar alguns versículos aqui com a igreja. Romanos 6, a partir do versículo 12, uma dúzia. Olha o que diz o texto bíblico. Romanos 6, 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. O que é concupiscência? Desejo irrefreável, desejo que você não consegue conter.
É igual assaltar a geladeira 2, 3 horas da manhã. Você já está dormindo, acordou, virou para lá, para cá, de repente vem aquele desejo, você lembra da torta que você comeu no aniversário e trouxe um pedaço para casa, você levanta e vai comer. 3 horas da manhã tu está comendo torta, porque houve um desejo que você não conseguiu controlar. Gente, quando é só a torta, menos mal, mas há outros tipos de desejos que são péssimos. Então, o texto está dizendo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nós comentamos esse texto aqui essa semana num culto no lar, dos nossos irmãos, na casa de um dos nossos irmãos. Quando nós não tínhamos Jesus, todos os nossos membros, que membros? Braço, perna, cabeça, todo o nosso ser era direcionado para quê? Para o pecado. Tudo que era bandalheira, a gente estava dentro. Se era bebedice, a gente estava dentro. Se era bailão, madrugada, e não importa a situação, a gente estava dentro. E um monte de coisa. Então os nossos membros, o nosso corpo, ele era apresentado sempre ao pecado. Só que há um momento da nossa vida que é a nossa conversão. Como eu falei aqui, há um arrependimento, nós cremos no sacrifício de Jesus, e a partir daí, Deus nos sela. Ele bota um selo, como você bota numa carta, para enviar um destino. O selo é a certeza que a carta vai chegar no destino. E que selo é esse que Deus coloca em nós? O Espírito Santo de Deus. Então, nós cristãos, crentes em Jesus Cristo, todos nós temos o selo, a presença do Espírito Santo de Deus em nossos corpos. O seu corpo não é para desenvolver mediunidade, não. Com todo respeito aos que creem nisso. Biblicamente falando, isso é uma mentira. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então só tem um Espírito da parte de Deus que abençoa o homem, que é o Espírito Santo. E o que o texto que a gente acabou de ler, ele está nos orientando. Se você antes entregava os seus membros, o seu corpo ao pecado, às concupiscências da carne, hoje você tem o Espírito Santo. Então entregue-se ao Senhor. A oração, a leitura, a reflexão da Bíblia Sagrada, a prática da Palavra de Deus, que não adianta você ser uma enciclopédia se você não vive o Evangelho. Então, e isso, queridos, nós aqui como igreja, dentro das nossas casas, isso passa pela educação cristã. Os filhos observam a educação cristã através, ou por intermédio, melhor dizendo, dos exemplos do seu pai e da sua mãe. Aqui na igreja, dos irmãos mais experientes na fé, do pastor da igreja. Então, a educação cristã, nós vamos olhando o procedimento dos nossos irmãos e vamos aprendendo com eles. E à medida que nós crescemos na fé, nós vamos ensinando aos mais novos. É assim que acontece. Então, entregue o seu corpo verdadeiramente a Jesus, os seus membros, a força dos seus braços, a direção que o seu cérebro dá às suas pernas. Não vá para aquelas coisas que não te edificam mais. Usa as suas pernas,
para fazer uma visita importante, para uma pessoa que esteja enferma, para um parente, vá para a igreja. Então não apresente mais os seus membros, o seu corpo, a tudo que diz respeito à iniquidade, ao pecado. Mas apresente o seu corpo ao Senhor todos os dias, todos os momentos da sua vida. Em Romanos capítulo 12, a Bíblia diz: apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque nós precisamos ter entendimento. Não se cultua a Deus por cultuar. E ainda nesse texto de Romanos capítulo 6, no versículo 14, eu gostaria que você marcasse na sua Bíblia. Diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele já habita em você. O conhecimento bíblico, ele te fortalece cada vez mais. E ainda que você seja tentado, e nós seremos tentados, irmãos, muitas vezes, até o nosso último dia aqui na terra. Ainda que você seja tentado, mas Deus, ele sempre vai te dar escape. O que precisa de você? É você querer. Há pessoas que cedem à tentação. Qualquer tentação, por menor que seja, ela já está cedendo. Isso faz parte da prática da vida cristã. Isso é uma forma de nós desenvolvermos a educação cristã, sabem quem? Em nós mesmos. Olha como é que é importante. No versículo 16, Paulo, ele escreve uma coisa muito interessante aqui no capítulo 6, capítulo meia dúzia. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Antigamente, os escravos, eles não podiam pertencer a dois senhores. Eles tinham um senhor só. Ou eles pertenciam a fulano ou pertenciam a Beltrano. E eles tinham marcas, alguns inclusive nas orelhas, como se marca o gado hoje em dia, né? Infelizmente, é uma prática que havia no passado. As pessoas eram marcadas. Então, é por isso que Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. Qual senhor você quer servir? Você quer servir ao Senhor pecado, ou você quer servir ao Senhor Jesus, remidor dos pecadores, que derramou o seu sangue por amor a todos nós? Qual dos dois senhores você quer servir? Você que está em casa nos assistindo, qual dos dois senhores você quer servir? Ao pecado ou a Jesus, o libertador? No verso 19, parte B, Paulo diz: apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Por quê? Porque sem a santificação, gente, ninguém verá o Senhor. E ele continua aqui no verso 22 do capítulo 6. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus,
tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Olha que coisa poderosa, libertados do pecado. Nós lemos há pouco no verso 14, o pecado não terá domínio sobre vós. Não tem. Você cai no pecado que se quer. A carne é fraca, a carne não é fraca não, você que é fraco. E está na hora de você tomar uma posição, como homem de Deus e como mulher de Deus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, deixa de ser frouxo. É isso. Ah, pastor, está me chamando de frouxo. O seu comportamento é que é o comportamento de uma pessoa frouxa. A quem você quer servir? Ao pecado ou a Jesus, o libertador do pecado? E no verso 23, para concluir, Paulo escreve: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, você tem dois senhores. O Senhor, pecado. Qual é o salário que ele vai te pagar? O pecado. A morte. A morte espiritual. A morte eterna. Por quê? Porque todos que negarem a Jesus como Senhor, como Salvador, um dia, passando pelo juízo final, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, juntamente com o diabo e com todos os anjos que caíram. E não são poucos não, segundo a Bíblia, 1/3 dos anjos caíram. Então, esse grupo, juntamente com aqueles que negarem a Cristo, vão queimar eternamente no lago de fogo e enxofre. Um enxofre ardente. E ali não vai ter fim, queridos. Ali vai queimar. Às vezes a gente vê, né? Passa aí alguns filmes, uma pessoa sendo queimada, e agonia, a pessoa gritando. Imagina uma pessoa queimar eternamente. Depois não tem baldinho de água gelada. Não, vou amenizar aqui um pouquinho. Vai queimar eternamente. Essa condenação não é o diabo que instituiu, é Deus que instituiu. Só que o mesmo Deus que instituiu a condenação eterna, Ele também instituiu a salvação eterna, a vida eterna em Jesus Cristo. E não vai haver com Jesus nada disso. Você vai habitar na santa cidade, na Nova Jerusalém. A cidade onde não haverá pranto, não haverá choro, não haverá dor. E nós, que hoje arrastamos, né, uma dupla natureza, vamos dizer assim, porque nós recebemos o Espírito Santo, está conosco, em nós, mas nós temos a natureza humana ainda, que nós temos que superar essa natureza na nossa caminhada. Mas vai chegar um momento em que, quando nós formos habitar com o Senhor, nós teremos um corpo glorioso. O que é isso? É um corpo cheio de glória, um corpo onde não haverá mais o peso do pecado, e vamos viver com o Senhor eternamente. É muito glorioso, né? Eu fico olhando esses pregadores, esses líderes que fazem questão de que o crente tem que se dar bem aqui nessa terra, e não sei o que, e tal, e coisa, e não pode ficar doente, não pode nada. É bom que a gente não fique doente, é lógico. Tem algum masoquista aqui, alguém que gosta de sofrer? Ninguém. Mas se o sofrimento vier por conta da nossa fé, da nossa dedicação ao Evangelho, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E o que eu digo para você, concluindo essa mensagem? Aguenta só mais um pouquinho. Já vai acabar.
Ah, você quer dizer que Jesus está voltando? Quando ele volta, eu não sei. A Bíblia fala isso, que ele virá como um ladrão da noite, ninguém sabe o dia. Agora, uma coisa eu sei, nós poderemos morrer para esse mundo aqui a qualquer momento. Quanto tempo a gente tem de vida? 5 minutos, 6 horas, 10 horas, um dia, uma semana, 10 anos, 30, 50 anos, não sei. Agora, a nossa permanência aqui, irmãos, é isso que é preciso ter entendimento. As circunstâncias no planeta Terra, elas mudam como muda cada volta do planeta Terra. Vocês sabem, o planeta Terra, ele gira em torno de si mesmo, e aí nós temos os dias e as noites, e ele gira em torno do Sol. Supondo que esse microfone aqui fosse o Sol, e o planeta Terra estivesse aqui, ó, girando em torno do Sol, e ele leva 1 ano para fazer essa volta toda. E a cada giro, seja em torno do Sol, seja em torno do próprio eixo da Terra, muita coisa acontece. As marés, o fenômeno das marés, você chega na beira do mar, nossa cidade aqui que é litorânea, então tem hora que a água está baixinha, você entra, vai até, e a água está batendo no seu joelho. Mas tem hora que a maré muda. E aí, quando vem época de chuva, de tempestade, de tormento, aí forma um quadro tão difícil, né? Porque aquela água sobe, fica turbulenta, perigosa. Assim é a nossa vida aqui na Terra. A cada volta do planeta Terra, dia e noite, a cada volta em torno do Sol, a cada ano que passa, novas coisas acontecem. Às vezes coisas boas, às vezes coisas ruins. O que é preciso que nós entendamos? Ninguém aqui, como dizem os antigos, vai ficar para semente. E nós temos um único destino, nós cristãos, que é a Nova Jerusalém, a Canaã celestial, a santa cidade de Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a nossa grande esperança, irmãos. Por isso nós sofremos, por isso nós lutamos, por isso nós combatemos o bom combate. E quando chegar o dia da nossa partida aqui desse planeta, nós deveremos dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Por que ele guardou a fé? Porque a fé é a coisa mais preciosa que o cristão tem, a sua fé em Jesus Cristo. Essa fé em Jesus, ela é a nossa porta de entrada no reino de Deus e é a garantia da nossa permanência no Senhor eternamente. Então guarde a sua fé, lute, vença o pecado, não se deixe vencer pelo pecado. Porque o Senhor é o nosso pastor e absolutamente nada nos faltará. Vamos nos colocar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Aleluia.